Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Besta que Emerge do Mar. Neste tema será analisado este símbolo do Apocalipse e sua aplicação na história. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. As bestas do Apocalipse, símbolos de poderes e instituições. Na lição passada, vimos no capítulo 12 do Apocalipse o conflito do dragão contra a mulher vestida do sol, trazendo para a nossa realidade que a verdadeira Igreja de Deus foi perseguida no passado e que há de ser perseguida novamente pelo arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Nesta lição, foi iniciado o estudo dos 4 animais ou bestas do Apocalipse. Foi visto que o dragão vermelho simboliza o Império Romano e que ele se tornou um instrumento de Satanás para perseguir a Igreja de Deus nos primeiros séculos da era cristã. Como são 4 animais distintos no Apocalipse, e por ora foi analisado apenas um, falta analisar os outros 3. Mas antes, uma breve consideração sobre a interpretação dos próximos símbolos. No Apocalipse, Deus usou de símbolos para revelar o futuro aos seus filhos. É conhecido que em todas as eras, sempre houve intérpretes honestos que procuraram entender a mensagem transmitida por Deus, assim como sempre houve intérpretes que procuraram defender interesses institucionais, desviando as claras aplicações proféticas do seu sentido real. Neste caso, embora uma instituição ou igreja afirme estar na verdade, Deus não tem compromisso algum com uma instituição em particular, ainda que esta afirme ter raízes apostólicas ou qualquer outra evidência de herança religiosa, uma vez que ela está em flagrante desobediência aos seus mandamentos, segundo o que ele ordenou em sua palavra. Foi este um dos pecados dos líderes dos judeus nos dias de Cristo. Confiar que por serem o povo escolhido de Deus, isso lhes dava preeminência em relação às outras nações, e que podiam ensinar e ordenar aquilo que eles bem entendiam. É com este pensamento que será abordado os demais animais ou bestas do Apocalipse, símbolo de poderes ou instituições que tiveram nas mãos a possibilidade de serem uma bênção ao mundo, mas ao invés disso, escolheram anular a palavra de Deus, proibiram a sua leitura e até mesmo destruíram aqueles que confiavam nela. A besta que emerge do mar. Embora a besta que emerge do mar seja o terceiro poder visto por João a combater contra os propósitos de Deus na terra, ela foi apontada como a primeira besta no capítulo 13 do Apocalipse. Veja como ela foi descrita. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Note nestes versos que esta besta emerge do mar, símbolo este de um lugar densamente habitado por povos, multidões, nações e línguas. Ela também tem 10 chifres e 7 cabeças. Observe que, diferente do dragão, os 10 chifres têm sobre si 10 diademas ou coroas, enquanto sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Neste caso, o número 7 simboliza a unidade deste poder, e os 10 chifres com diademas, os reinos estando sujeitos ao seu governo. Para facilitar a compreensão deste símbolo, vamos comparar os animais da visão do capítulo 7 do livro de Daniel com esta besta que emerge do mar. Ali, o profeta Daniel viu 4 reinos distintos simbolizados por um leão, um urso,
um leopardo de 4 cabeças e um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, diferente de todos os animais que apareceram antes e que tinha 10 chifres. Observe que a besta que emerge do mar tem nas partes do seu corpo semelhanças com estes 4 animais vistos por Daniel. Ou, em outras palavras, ela herdou algumas características destes reinos. Mas de qual deles ela é a sucessora? A resposta a essa pergunta é encontrada no verso 2. A besta que emerge do mar recebeu o seu poder, o seu trono e grande autoridade do dragão, que, como vimos na lição passada, é um símbolo do Império Romano no Apocalipse. Se a besta que emerge do mar recebeu o seu poder do Império Romano, temos mais um dado para comparação com o capítulo 7 do livro de Daniel. Ali, depois do domínio do quarto animal, símbolo do Império Romano, se levantaram 10 chifres, que simbolizam os 10 reinos sucessores depois deste império. Em seguida, Daniel viu subir entre eles um chifre pequeno que derrubou 3 deles. Veja como este reino foi descrito e o que ele fez. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Na lição de número 4, vimos que o chifre pequeno simboliza o poderio da Igreja de Roma e que esta proferiu palavras arrogantes contra o Altíssimo, mudou os tempos e a lei e teve um período de domínio de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos, conforme indicado na profecia. Logo, são muitas as semelhanças do chifre pequeno do capítulo 7 do livro de Daniel com a besta que emerge do mar do Apocalipse. Agora, será que ambos são símbolos desse mesmo poder? A atualidade da besta que emerge do mar. Para responder a essa pergunta, será preciso analisar o que os 2 profetas têm a dizer sobre este assunto. Veja no quadro a seguir os feitos do chifre pequeno do livro de Daniel e os feitos da besta que emerge do mar do livro do Apocalipse. Daniel 7 verso 8. E eis que neste chifre havia uma boca que falava com arrogância. Apocalipse 13 verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Daniel 7 verso 25. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Apocalipse 13 verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Daniel 7 verso 32. E eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Apocalipse 13 verso 7. Foi-lhe permitido, também, que lutasse contra os santos e os vencesse. Daniel 7 verso 25. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13 verso 5. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Daniel 7 versos 24 e 25. Será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. E tentará mudar os tempos e a lei. Apocalipse 13 verso 7. Foi-lhe dada, ainda, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É conhecido através da história que a Igreja de Roma foi altamente privilegiada pelo imperador Constantino, quando este reconheceu o cristianismo como a religião oficial do império. A expressão no Apocalipse, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus, aponta indubitavelmente para os ensinos e práticas do paganismo introduzidos por essa igreja na religião cristã. Semelhante ao chifre pequeno de Daniel 7, esta besta lutou contra os santos e os venceu por um período de 42 meses, que em profecia equivale a 1260 anos no poder. Veja ainda outros versos que revelam o que faria essa usurpadora instituição. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. São muitas as semelhanças, você não acha? Agora voltemos à pergunta: ambos são símbolos do mesmo poder ou instituição?
É óbvio que a resposta a esta pergunta é sim. Na história, apenas na Igreja de Roma são vistas as características profetizadas da besta que emerge do mar. Foi ela que recebeu do dragão, o Império Romano, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Somente esta instituição, que diz ser fundamentada nos ensinos apostólicos, durante centenas de anos, lançou por terra a verdade e perseguiu aqueles que tentaram resistir à sua autoridade. Portanto, a besta que emerge do mar corresponde em nossos dias à Igreja de Roma, ou Estado do Vaticano, o grande poder apóstata apontado na profecia do capítulo 13 do Apocalipse. Conclusão. Então, você entendeu quem é o poder representado pela besta que emerge do mar? Embora o entendimento dessa simbologia possa ser ofensivo a um grande grupo de cristãos, nem por isso essa interpretação deixa de ser a verdade revelada pelo Deus do céu. Deus espera que todo aquele que ouve a sua palavra a obedeça como ele ordenou. Portanto, jamais devemos obediência a uma instituição que ordene aquilo que é contrário à sua palavra. E você, está disposto a ficar do lado de Deus e sua verdade, ainda que uma instituição humana tente impedi-lo de assim proceder? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos o conflito da besta que emerge do mar contra os santos do Altíssimo, trazendo para a nossa realidade que este poder afirma ser cristão, mas que por meio de suas obras e ensinos demonstra ser dirigida pelo arqui-inimigo de Cristo, Satanás. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado o simbolismo da besta que emerge do abismo, no capítulo 11 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.